já estamos de volta ao Vivo em Cores, agradecendo o carinho, a sua sintonia. É bom demais estar com vocês. Seja bem-vindo a essa programação. O programa é seu. Hoje trouxemos novamente o tema da coluna. Já abordamos aqui em outras ocasiões, mas foram muitos os pedidos, muitas assim, as pessoas que ligaram para a gente, mandaram e-mail, enfim. Queremos saber mais sobre a nossa coluna. Por isso que trouxemos hoje o Dr. Cleiton Stengel, técnico em anatomia e especialista em coluna vertebral. Aceitou nosso convite e brilhantemente aqui está para responder todas as suas perguntas. Vai ligando, vai interagindo, vai elaborando. Liga para alguém, olha, dor nas costas, olha, o assunto de hoje é relevante e é interessante e importante aí para você saber. Doutor, antes de a gente começar já a entrar de fato, vamos entender qual é a principal função da nossa coluna. Coluna vertebral é a haste central, é o pilar de centro. É o pilar de centro, é a haste. Nós precisamos saber que a coluna ela é formada por 4 curvaturas fisiológicas, que é a curvatura cervical, a curvatura torácica, a curvatura lombar e a curvatura mais embaixo, que é a curvatura sacral. O posicionamento da coluna durante a vida é extremamente importante para preservar a coluna. Entre uma vértebra e outra, existem os discos intervertebrais, que funcionam como coxinha amortecedor, os discos intervertebrais. Deus, a natureza, colocou os discos lá para quê? Para 2 funções. Primeiro, absorver o impacto corpóreo e também o impacto externo. E a segunda função, nos trazer a mobilidade. Perante a engenharia, é a engenharia mais perfeita, essa distribuição das curvas fisiológicas, que além de carregar até 7 vezes o próprio peso, ela tem mobilidade. Ela consegue carregar até 7 vezes? Até 7 vezes o próprio peso, com mobilidade. Olha só. Então, é o pilar de centro. Ô, doutor, esse pilar, às vezes, não cuidado, não tratado, fica doente. Quais são as principais complicações que a gente pode sofrer ao longo da vida em nossa coluna? Ao longo da vida, a maior síndrome que acomete hoje a população mundial é a doença degenerativa discal, a DDD. Essa doença degenerativa discal, ela é acometida por vários processos. Um dos processos é o trauma, um impacto, a sobrecarga de peso, e outra é pela desidratação. Olha só. O disco ele é passivo de trauma ou de desidratação. O que passa no meio da coluna? O que ela protege? Ela protege a parte vital. O cérebro é protegido pela abóbada craniana. O osso. O osso, a abóbada craniana. A coluna vertebral, no foramen magno, ela passa toda a raque e é dali que partem os forames intervertebrais, que são as raízes nervosas. Ou seja, a medula é a continuação do cérebro. Ou seja, a medula toda assim que a gente... Não é a medula óssea, a medula... Não, a medula espinhal. Espinhal. A medula espinhal. Que vai do cérebro à raiz do pé. Do cérebro até a base sacral. Ok. Até os pés vão os nervos que emergem dos forames, sai dali, das né? raízes, Sai dali, perfeitamente. Ou seja, todo comando é por ali. E a gente ouviu falar, doutor, assim, de lordose, cifose, esfoliose. O que é isso, doutor? Esse monte de oses aí? Então, essas oses são referentes às curvaturas fisiológicas. Como eu já disse, a curvatura cervical, ela tem uma pequena curvatura, a lordose cervical. A cifose, quando a gente fala cifose, é o aumento da curvatura da zona dorsal. A hiperlordose, que é na base lombar, eu estou falando, é grande, é o aumento da curvatura. Tanto é que existem colunas, uma patologia fisiológica, que é uma coluna retificada, é uma coluna que não tem a curvatura. Doutor, foi muito famoso, né? Quem não assistiu aquele filme, o Corcunda de Notre Dame. Né? Corcunda de Notre Dame. Por que a pessoa... A gente vê que, de repente, com a idade, a pessoa vai se encurvando. O que é isso? É o processo degenerativo? É uma doença instalada? O que é isso? A cifose,
A partir da menopausa, acomete mais as mulheres. Na estrutura óssea, ocorre um sesilhamento do corpo anterior da vértebra. Então, há o aumento da diminuição do corpo anterior vertebral. Por isso que a mulher tem uma tendência a mais a cifose. Olha que interessante. Mas isso é mais na mulher por quê? É a carga? É porque a carga, por causa do peso do seio, o hormônio, a diminuição. A mulher, a partir da menopausa, ela tem a perda da produção do estrógeno. Então, ela tem uma tendência maior à osteopenia, à osteoporose. Então, é a perda da massa óssea e esse sesilhamento do corpo anterior vertebral faz com que a mulher se recline para frente. Doutor, já começaram a chegar as perguntas aqui, eu quero incentivar você. O assunto de hoje é coluna. Está aqui um técnico em anatomia, especialista em coluna, aceitou nosso convite aqui para esclarecer. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, conhece alguém que sofre de coluna, posicionamento, tudo isso a gente vai esclarecer hoje, a seu pedido. O doutor está aqui porque você pediu, viu? Doutor, essa pergunta veio lá de Petrolina, lá em Pernambuco. A gente agradece de coração o povo de Petrolina, mas quem representa essa linda cidade é a nossa queridíssima amiga Bruna Palito Lohane. Bruna Palito, que Deus te abençoe. Ela está dizendo que o programa está nota 10, parabéns para o senhor e para o doutor. Obrigado, Bruna, Deus abençoe, parabéns para você. Obrigado, um abraço, um beijo aí para a tua família maravilhosa. E a pergunta dela, a minha pergunta é, quais os melhores exercícios para a dor na coluna e para melhorar a postura? Está perguntando a nossa queridíssima Bruna Palito Lohane, lá de Petrolina, em Pernambuco. Obrigado, Bruna. Fez a pergunta, Bruna? Vai ouvir a resposta. Bruna, a melhor postura que você pode adotar para a sua coluna é não colocar sobrecarga. Hoje nós estamos vendo os jovens colocando uma carga excessiva na coluna vertebral nas academias. Olha só. Frei, hoje nós estamos tratando de jovens, quando eu digo jovens, 20, 24 anos de idade, já herniados. Com hérnia? Com que hérnia é uma de hérnia? disco. Com hérnia de disco. Uma protuberância, alguma coisa errada aí? A hérnia o disco, ele é composto por duas estruturas, núcleo pulposo e o anel fibroso. Por analogia, se nós pegássemos um disco intervertebral e cortássemos ele ao meio, seria a mesma coisa que nós cortássemos uma cebola. Então, a gente tem os anéis fibrosos. O disco intervertebral, ele tem por volta de 25 lamelas. No meio tem o núcleo pulposo, que é constituído de mucopolissacarídeo, e ele é passivo de hidratação. Entendi. Então, quando um disco está bem hidratado, ele absorve melhor o impacto corpóreo e a força externa, a pressão axial. Agora, o que é um disco bem hidratado? A pessoa está tomando bastante água, é isso? Bastante água e colocando pouca sobrecarga no disco. Entendi. E quando tem muita carga... O disco, ele absorve, promovendo a elasticidade no corpo vertebral. E pode sair assim uma protuberância... Isso, quando o disco recebe pressão excessiva, parte do núcleo pulposo rompe os anéis fibrosos e esse núcleo pulposo entra em contato com o saco dural, que é a camada que reveste a medula. Aí está instalada a hérnia de disco. Essa gelatina que está dentro desse né? É o mucopolissacarídeo. Pode estourar, pode vazar, doutor? Sim, pelo excesso de peso, que é o que nós estamos falando com os jovens. E aí vai escorrer por dentro, pelo ela corpo? vai encostar, ela vai obstruir uma estrutura chamada forame intervertebral, por onde passa a raiz. E quando uma vértebra encosta na outra ali, entre o meio e uma vértebra, está essa substância, esse colágeno, enfim, esse núcleo pulposo. Esse núcleo. Se estoura ali, uma vértebra pode encostar na outra e pode arranhar, e aí a dor é insuportável, é isso? A dor de imediata da hérnia de disco é devido a uma importante reação química entre o mucopolissacarídeo, quando encosta no saco dural, que é recoberto pelo líquido cefalorraquidiano. Então, essa reação química imediata é que traz a dor paralisante.
Doutor Cleito, a postura no sentar, a gente pega uma cadeira agora, né? Por exemplo, parece que quando a gente senta corretamente, aquela postura ereta, enfim, parece que dói, né? Parece que a gente sente desconforto. O melhor é assim, a gente se largar e ficar assim, etc. Doutor, e aí? O que está errado? Por quê? Por que a errada ela é mais confortável do que a correta, né, doutor? Porque a postura correta você necessita da musculatura. Para você estar ereto, você necessita de uma boa musculatura. O que defende o esqueleto é a musculatura. Então, é importante você ter uma boa condição muscular. Só que uma boa condição muscular não quer dizer rigidez, quer dizer força associada à elasticidade. Tem que estar confortável. Confortável. Voltando à pergunta da Bruna, a condição, o melhor exercício para a coluna vertebral é alongamento, promover alongamento, alongamentos ativos e alongamentos passivos e não colocar sobrecarga. Ou seja, o peso corpóreo já é um exercício funcional, vai trazer uma mobilidade muito grande para a coluna e vai trazer resistência. Doutor, caiu a carteira, caiu o celular, caiu uma caneta, eu vou juntar. Qual é a melhor maneira de juntar um objeto que porventura caiu? Todas as literaturas pregam, abaixe-se com os joelhos fletidos. Tem que acocorar, doutor. Pouca gente faz isso porque não obedece essa literatura. Eu digo aos meus pacientes, um pé na frente e outro atrás. Abre as pernas. Quando você inclina para frente, automaticamente o peso do tronco vai no quadríceps, no músculo da coxa, tanto da perna da frente ou na perna de trás. Então, abre a perna para pegar alguma coisa no chão. Isso é extremamente funcional e evite dobrar as costas. Não dobre as costas, inclusive em academias. Ou seja, isso para objetos pequenos. Agora, objetos mais pesados, doutor, aí sim tem que... Aí é diferente. Aí sim, aí nós precisamos dobrar os joelhos, fletir os joelhos, achar a boa postura. Antes de carregar o peso, lembrando, coluna vertebral, nada é no tranco. Nunca se dá tranco para carregar um peso. Ao contrário, você flete os joelhos, pega o peso e usa a pressão intratorácica. Você tranca a musculatura para elevar o peso. Olha que isso é extremamente importante, porque esse diafragma muscular abdominal vai reforçar a coluna lombar. Doutor, vamos lá para o Ceará, na cidade de Iguatu, é o nosso amigo Paulo Vitor. Obrigado, Paulo Vitor, pela participação, obrigado aí. Ele falou assim, ó, assisto muito o programa. Hoje, como sempre, nota 1000. Obrigado, Paulo, que Deus te abençoe. Que bom que a gente está sendo útil aí com esse tema para você, viu? Gostaria de saber qual a maneira correta de usar a mochila nas costas, pois sou estudante e tenho uma estatura alta, ou seja, um estudante que já não é pequeno, enfim, mas ele é alto, doutor, assim. E aí, a mochila? Paulo Vitor. A mochila, independente da idade do Paulo Vitor, funciona da mesma maneira. Apenas 10% do peso corpóreo. O que o Paulo tem que tomar muito cuidado é, geralmente os jovens de hoje em dia, com a geração Coca-Cola, tudo mais alto, então eles são mais altos. Quando eles vão se aproximar de uma pessoa mais baixa, até para conversar, Frei, ele se curva por uma questão, até mesmo de educação. Isso é extremamente prejudicial. Porque aí que está colocando pressão, doutora. Isso, perfeitamente. A pressão anterior, ele se curva para conversar. Porque a pressão não é só colocar peso, a pressão é postura. A pressão é a postura, é o cotidiano. Frei, o que é cotidiano? Enquanto estamos vivos, claro, é cotidiano. Então, esse cotidiano é de extrema importância cuidarmos da coluna. Por quê? Nós falamos do processo de desidratação dos discos. Uma coluna vertebral, ela fica afixada a partir dos 11 anos de idade. Ela recebe um alto poder de hidratação pelo platô, pela placa terminal, até os 25 anos de idade. Dos 25 aos 35 anos de idade, essa reidratação do disco, ela é estabilizada.
A partir dos 40 anos de idade, da quarta década de vida, começa-se a aparecer a desidratação discal. Ou seja, os discos começam a perder o poder de hidratação. E é aí que começa o processo de degenerativo da coluna, não só do disco. Está vendo como é importante a gente perguntar? Isso foi pela tua pergunta, viu, Paulo? Agora vamos lá para Jacarezinho, no Paraná, e a nossa amiga Cida. Obrigado, Cida, que Deus te abençoe. Tomar colágeno lubrifica as articulações? Isso é verdade? Pergunta a nossa amiga Cida, de Jacarezinho, no Paraná, doutor. Funciona. Existem estudos que hoje comprovam que o colágeno, o sulfato de condroitina, a glicosamina, ajuda bastante as articulações. O peptídeo de colágeno hoje também é bastante aceito. Lembrando que ele está citando alguns nomes, etc., mas assim, jamais automedicação e tomar por conta própria, né? Esses são os nomes do princípio ativo, não do medicamento. Assim, então, esses princípios são de extrema importância. Só que também, Frei, nós precisamos sempre consultar o médico, porque quando é que a gente procura o médico? A gente só procura quando a doença está instalada. Nós precisamos também procurar o médico. A profilaxia. A profilaxia, a prevenção. Não é? Espera a dor se instalar para depois procurar falar, e agora, como é que faz? Mas essa é a característica do nosso programa, a prevenção, os cuidados. A prevenção, os cuidados. Doutor, eu vou chamar o intervalo na sequência, assim eu vou perguntar para o senhor, doutor, se na hora de dormir, qual é a melhor postura, assim, para dormir bem e acordar no dia seguinte, assim, relaxado, tranquilo, disposto para trabalhar. Quer saber isso e muito mais? Então não sai daí, esse é o Vida e Saúde, que volta já, é claro, só para você.